Jesus, uma certa vez, estava ensinando no templo e foi interrogado pelos líderes religiosos e pelos anciãos do povo. Eles perguntaram a Jesus com que autoridade Jesus estava ensinando. Quem havia dado autoridade a Jesus para ensinar daquele jeito? Então Jesus lhes contou uma parábola. Essa parábola chama a parábola dos dois filhos. Jesus conta nessa parábola que havia um homem com dois filhos. Ele chegou ao primeiro e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha vinha. E este filho falou que não ia, mas arrependido foi trabalhar. E ele chegou ao segundo filho e falou a mesma coisa. Só que este filho, o segundo, disse que ia na vinha trabalhar, mas na realidade não foi. Então Jesus perguntou aos líderes quem foi o mais correto, quem fez o certo para com seu pai. E eles responderam que foi o primeiro, pois ele disse não, mas ele se arrependeu do que disse e foi trabalhar na vinha. E Jesus então termina essa parábola contando para eles que as meretrizes, as prostitutas, as pessoas daquele tempo que estavam vivendo uma iniquidade, vivendo de forma errada, eles iriam primeiro para o reino dos céus, porque eles iriam se arrepender quando ouvissem a palavra do Senhor. Já os líderes religiosos, que se diziam os grandes conhecedores da lei, Jesus disse que não, que eles não iriam se continuassem daquela forma. Essa parábola, ela ensina para nós que há dois grupos de pessoas aí. O primeiro grupo são aquelas pessoas que ainda talvez vivem nas suas iniquidades, vivem nas suas vaidades, na sua soberba, vivem fazendo coisas contrárias à palavra do Senhor, mas ao ouvir a palavra de Deus, sendo tocado profundamente pela palavra de Deus, se arrependeram e passaram a viver em novidade de vida. Já o segundo grupo são aquelas pessoas que se dizem religiosos, que se dizem pessoas santas, que talvez já vivem na igreja anos e anos, participam dos ministérios da igreja, participa da ceia, já foi batizado, talvez canta, talvez até prega, mas na realidade o coração dele está longe de Jesus, porque Jesus conhece o nosso coração. E aí eu faço uma pergunta para mim e para vocês: qual desses dois grupos nós estamos? Aqueles que já se arrependeram verdadeiramente, que ao ouvir a palavra do Senhor, sendo tocado pelo Santo Espírito, nós tivemos um arrependimento sincero, genuíno, uma conversão, ou aquelas pessoas que vivem dentro da igreja, vivem se autodenominando supercrentes, mas na realidade não são. Muito pelo contrário, vivem uma vida totalmente em desobediência à palavra do Senhor. Por isso, nós precisamos, meus irmãos e amigos, analisar a nossa vida e ver como tem sido a minha vida com Deus. Será que eu tenho obedecido a Ele mesmo em todos os momentos? Será que eu tive realmente um arrependimento sincero? Será que eu morri realmente para o mundo e vivo agora para Deus? Aquelas coisas que eu praticava antes, que eu pecava antes, hoje eu não peco mais. Ou se eu peco, imediatamente eu vou a Jesus pedir perdão. Ou aquelas pessoas que se acham santas demais, super crentes, mas na realidade o seu coração está longe de Jesus. Precisamos fazer essa análise constantemente na nossa vida, porque ao exemplo lá dos líderes religiosos, dos anciãos, dos fariseus daquela época, que se achavam os tais, que as pessoas achavam que aqueles homens eram santos, que tudo que eles falavam era verdade, e tinham bastante seguidores, mas na realidade não vivia da forma que eles falavam. Oravam em público para mostrar que sabiam orar, que fazia isso, fazia mais aquilo, mas Jesus sabia também que eles estavam vivendo uma hipocrisia, não fazendo aquilo que pregavam, que ensinavam até,
Então, meus irmãos e amigos, nós precisamos urgentemente fazer essa análise na nossa vida e verificar se realmente nós tivemos um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero e uma conversão. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios que todos que estão em Cristo precisam ser novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Se eu fazia, como eu disse, coisas erradas, hoje eu não posso fazer mais. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso que eu preciso obedecê-lo em todos os momentos. Não são apenas a obediência naquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz. Não. Nós precisamos obedecer a Deus em tudo. A palavra dele diz que mais vale obedecer aos homens, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então nós não podemos deixar que essas coisas do mundo nos tirem da presença do Senhor, achando que estamos caminhando, mas na realidade o nosso coração está longe de Deus, muito, muito longe. Pense nisso, leia esta parábola, estude a palavra de Deus, busque pessoas que possam lhe ensinar verdadeiramente o que é viver em obediência à palavra de Deus, ter uma conversão genuína, um arrependimento genuíno, melhor dizendo, e posteriormente uma conversão. Você só vai ter a ganhar, não tenha dúvida disso. Que Deus lhe abençoe, no nome do Senhor Jesus.